alguns pontos controversos dessa decisão. Para vocês verem, eu até gravei um vídeo aqui anterior falando de uma decisão que saiu com relação a um desses jornalistas. Ó, dia 17 de agosto agora de 2016. Olha a notícia aí da chamada. Justiça nega indenização a fotógrafo ferido em manifestação em São Paulo. Em 2013, o repórter Sérgio da Silva foi atingido por bala de borracha e ficou cego. Juiz afirma que culpa é do próprio profissional, que se colocou em risco. Essa ocorrência ocorreu dia 14 de junho de 2013. Sérgio Andrade da Silva é o nome do repórter. Veja, o próprio juiz acertadamente fez isso. Porque o repórter assumiu o risco de se lesionar, ele estava lá no meio da manifestação, tomou um tiro de borracha no olho, ficou cego, e aí ele quis indenizar o Estado, que é você, que sou eu, para pagar uma indenização para ele por ele ter se colocado numa situação de risco. Assumiu o risco, cara. Não tem essa. Se lesionou, o risco é todo seu. Não tem por que ficar isso jogando sempre a culpa do Estado, querendo dinheiro do Estado, porque o Estado somos todos nós. O Estado não gera dinheiro. Quem sustenta o Estado somos nós que trabalhamos e pagamos nossos impostos. Então, o cara assume o risco de se lesionar, se lesionou, paciência, fatalidade, fazer o quê? É a mesma coisa de um repórter ir fazer uma cobertura lá no Estado Islâmico, no Oriente Médio, e é baleado lá no meio do perereco e depois querer processar o Estado. Ele que foi pra lá, pô. Ele que cobre da empresa jornalística dele, não do Estado. E aí, vamos lá. Continuando na sentença aí. Abre aspas de novo. É papel do Estado, portanto, garantir o necessário a que o direito fundamental de reunião seja exercido em toda a plenitude que a norma constitucional prevê e assegura. E para isso deve contar com uma polícia preparada que esteja no local não para gerar ela própria violência. Então, a polícia gerou a violência segundo essa sentença. Olha a inversão das coisas. A polícia tá lá para manter a ordem pública, vai um monte de vagabundo lá e começa a quebrar tudo, a fazer zoeira, a ir contra a ordem pública. Aí a polícia intervém com os meios que ela tem que intervir, porque como é que você vai dispersar um pessoal que tá quebrando tudo? Você acha que falar dá certo? Ó, vamos embora aí, cambada. Dá certo? Pois é. E aí ela intervém e agora ela é a culpada, né? Aí se ela não intervém, ela fala assim, deixa o pau torar, aí ela é culpada porque ela é omissa. Olha que situação complicada que a polícia fica nesse meio. Como se a polícia fosse lá justamente para gerar o problema. É piada. Para de chamar a tropa de choque então. Deixa por conta dos manifestantes, né? Vamos ver o que acontece. E além disso, eu nunca vi a polícia iniciando um conflito em manifestação. Pelo contrário, eu já vi negociando. Tem vários vídeos na internet aí, procura aí no YouTube. São vários vídeos da polícia negociando, conversando, tentando acalmar os ânimos e só agindo em último caso. É sempre assim. E aí, engraçado que a gente lê essa sentença, dá a impressão que lá só tinha anjinho fazendo manifestação em 2013. E aí a gente lembra dessa outra notícia aqui, ó. Vou deixar também na descrição do vídeo. Coronel tem clavícula quebrada e arma roubada em ato em São Paulo. PM diz que soldado que auxiliava o coronel também foi agredido por Black Blocs. Outra, que também está na descrição do vídeo. Itamar dirigia pela região da Consolação quando viu outros 2 carros passarem sobre barricadas em chamas colocadas pelos manifestantes. Ele resolveu seguir o mesmo caminho, mas um colchão em chamas se prendeu ao carro dele. No momento do fogo, uma criança e 3 mulheres também estavam no carro. O incêndio no Fusca foi uma das consequências dos atos de vandalismo cometidos por mascarados na região central de São Paulo. Black Blocs destruíram vidraças de agências bancárias, concessionárias e também um carro da Guarda Civil Metropolitana. E aí é só relembrar um pouco. A gente não pode ter memória curta. Lembrem aí de 2013 das ocorrências, das manifestações que vocês vão lembrar do que aconteceu naquela época. Quarto ponto controverso dessa sentença. A multa que foi aplicada. Agora é a cereja do bolo. Vamos falar assim. Cereja do bolo. A multa de 8 milhões de reais que provavelmente você vai pagar, uma parcela dela, foi destinada ao Fundo de Proteção aos Direitos Difusos. São 8 milhões a serem pagos ao Fundo de Proteção aos Direitos Difusos. A ação foi proposta em abril de 2014 pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, assinada pelos defensores Rafael Galotti Sábio, Leandro de Castro Gomes,
Carlos Weiss e Daniela Skromov de Albuquerque. Daí você deve estar pensando, pô, que raio é esse de Fundo de Proteção aos Direitos Difusos? Vamos lá. Vai estar também na descrição do vídeo o link. Acesse lá www.justiça.sp.gov.br. Vai estar lá, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Conceito de direitos difusos. Consideram-se direitos difusos os que não pertencem a um grupo específico ou a uma pessoa, mas a toda a coletividade. Como, por exemplo, o direito ao patrimônio histórico, cultural e à sua preservação, ao meio ambiente saudável, às boas práticas comerciais e à repressão das práticas abusivas, dentre outros. O que faz esse fundo aí? A finalidade do fundo é financiar projetos que tenham como objetivo a preservação e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico, turístico e paisagístico, visando o atendimento da coletividade e não de um grupo específico. Tudo a ver, né? É isso aí. Aí beleza. Esse é o fundo. A proposta foi, e a ação foi proposta pelos defensores públicos em nome do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Então vamos lá, na Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, o qual está vinculado aqui ao Programa de Direitos Humanos. O que faz? A CGAPDC possui como atribuição assessorar a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania na área dos direitos fundamentais, em suas diversas especificidades, como criança e adolescente, diversidade sexual, índios, mulheres, negros, nordestinos, dentre outros, tendo como base o Programa Estadual de Direitos Humanos. Possui outras frentes de atuação, como análise de projetos de lei, articulação de ações de prevenção à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, articulação para a instalação de núcleos de defesa da cidadania, disponibilização de informações pertinentes sobre direitos humanos, promoção do evento Diálogos da Cidadania, de Educação e Direitos Humanos, além do suporte técnico e administrativo à Comissão de Ex-Presos Políticos. Não vou nem me atentar a esse ponto aqui, finge que eu não li isso. Finge que eu pulei essa parte de Comissão de Ex-Presos Políticos, beleza? Finge que você não ouviu. Primeiro, então, o quarto ponto polêmico, controverso, foi esse. O fundo. Para que raios vai esse fundo? E em quinto e último, é uma das defensoras públicas que assinaram a ação, que é a Daniela Skromov de Albuquerque. Ela é defensora pública de carreira, porém ela é mais militante do que qualquer outra coisa. Eu vou colocar também na descrição o link. Pelo título você já vai saber do que eu estou falando. Olha o link que saiu na Veja. Saibam quem é a musa das esquerdas, particularmente do petismo que comanda o achincalhamento da Polícia Militar de São Paulo. E ela é defensora pública, como eu já falei, coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que eu acabei de ler. Tá captando? Quer jeito melhor dela conseguir recursos do que isso? Uma bagatela de recursos, né? 8 milhões, o Estado tá beleza, tá sobrando dinheiro. E ela, presidente do Núcleo de Direitos Humanos, consegue entrar com uma ação contra o Estado por suposta violência policial de forma genérica, que é condenado, é um absurdo, e aí tem que pagar esses 8 milhões que vai para o Núcleo de Direitos Humanos, né? Aí sabe lá o que vai ser feito com esse dinheiro. E aí interessante aqui, para fechar o balão, entrevista interessante que foi publicada no dia 30 de agosto agora. O que aconteceu? O jornal Folha de São Paulo estava na iminência de ser invadido por manifestantes a favor do PT aí, né? Vamos falar. E aí, a Folha solicitou o apoio do choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu tanto falei aqui. E eles foram lá. E aí, como estava precisando deles, acabou publicando uma notícia falando bem. Porque geralmente quando envolve polícia é para falar mal. E aí acabaram falando bem. Mas olha que interessante. Batalhão de Choque do Estado de São Paulo defende a democracia. Essa é a chamada. Ao ver 2 dúzias de soldados do Batalhão de Choque do Estado de São Paulo na sua frente, os manifestantes tiveram um raro momento de inteligência e foram embora. Mas, considere o seguinte cenário. Você é o comandante da tropa de choque e os baderneiros decidem atacar e invadir. Qual decisão você tomaria? 1. Ordenar sua tropa que evite o confronto e fique neutra, permitindo a entrada dos manifestantes na sede do jornal. Ou 2. Impedir a invasão, dando a ordem para colocar em prática o protocolo operacional para lidar com esse tipo de situação. A resposta para essa pergunta é simples, mas a outra questão:
com uma resposta bem mais delicada. Como a imprensa iria reportar este hipotético cenário de conflito entre a PM e os manifestantes? Produzindo uma reportagem sobre uma operação policial justificada para proteger a liberdade de imprensa, ou então relatar mais uma ação abusiva de violência da polícia, apresentando fotos de soldados mal treinados batendo em civis indefesos. E aí há uma entrevista com o coronel comandante do choque, Coronel Nivaldo César Restivo. E aí eu separei só duas perguntinhas aqui para fechar esse vídeo aqui. A reportagem pergunta para ele: Coronel, fala a verdade. Deve ter dado um gostinho especial ver a foto da sua tropa de choque defendendo um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa. E o coronel responde: sim, a fotografia do choque protegendo a imprensa é emblemática sob vários aspectos, mas destaco um. Muitas vezes a PM é retratada pela mídia como uma instituição totalitária, violenta, mal treinada e mal equipada. Mas na hora do aperto, foi essa mesma PM que foi chamada para impedir a ação de manifestantes que estavam prestes a quebrar a ordem pública para exprimir suas opiniões. Ressalto que eles possuem todo o direito de considerar a Folha um jornal golpista, antidemocrático e a serviço das elites conservadoras, e que tanto a imprensa como os manifestantes sempre vão contar com o apoio e proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo, desde que estejam dentro da legalidade. Caso contrário, somos obrigados e iremos aplicar a lei vigente. E a segunda pergunta é o seguinte: a reportagem perguntou para o coronel o que ele faria se ele pudesse pedir qualquer coisa, tipo uma lâmpada mágica. Você pode pedir qualquer coisa, desde equipamento, pessoal, dinheiro. O que você pediria? E o coronel responde: não pediria nada. E aí o repórter falou assim: nada? Como assim? Explica! E aí o coronel fala: se eu recebesse um cheque em branco com qualquer valor, doaria para instituições de caridade. Não falta nada para minha tropa no comando de choque. Tenho os melhores policiais e os melhores programas de treinamento. Nossos PMs são capacitados em Israel, na Espanha, Argentina, Canadá, França, nas melhores escolas internacionais. Protegemos nossos policiais com os equipamentos modernos e sofisticados, como exoesqueletos e roupas feitas com tecido anti-chamas. Nosso armamento defensivo e ofensivo está em par com os das melhores forças policiais do mundo. Nossos veículos são o que há de mais eficiente para executar nossas missões, desde as viaturas da rota, altamente equipadas, até os veículos do esquadrão de bombas, com robôs e controles remotos. A qualidade superior do Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo é reconhecida pelas forças policiais de outros estados da Federação, que enviam seus contingentes para serem treinados aqui. O governo do estado fornece tudo o que preciso para que minhas tropas desempenhem suas missões com muita eficiência. E com as palavras do coronel, eu encerro esse vídeo falando que sim, a tropa de choque do estado de São Paulo é uma das mais preparadas do mundo, e retratamos aqui as 5 polêmicas dessa decisão aí que eu acabei de falar, beleza? Forte abraço, boa semana a todos.